AC/DC foi formado em 1973 em Sydney, na Austrália, tendo como base os irmãos escoceses e guitarristas Angus Young e Malcolm Young. Isso muita gente já sabe. O que pouca gente sabe, no entanto, é que uma irmã deles, que não sabe tocar nenhum instrumento e não participa da banda, foi fundamental para o sucesso do AC/DC. Quer saber um pouco mais sobre essa história? A história da irmã do Angus e do Malcolm Young e da história da banda? Então fica aqui ligado no nosso canal, no nosso programa, que eu vou contar para vocês. E aproveitando, eu quero convidar você para se inscrever aqui no nosso canal. Se você gostar, obviamente, do nosso conteúdo, se inscreva, coloque aqui nos comentários qual a banda, disco nacional, internacional do rock and roll que você gostaria de ver aqui no nosso próximo episódio. Legal, quem sabe ele vai estar por aqui. E agora, vem comigo para saber um pouquinho mais sobre a irmã que foi responsável por boa parte do sucesso do AC/DC. É a Margaret Young, irmã do Angus e do Malcolm Young, os dois fundadores da banda AC/DC. Esse aqui é um disco clássico deles, o ao vivo, AC/DC Live, com os grandes sucessos da banda, ali do começo dos anos 90. Vale a pena você que quer começar a se introduzir aí no hard rock da melhor qualidade do AC/DC, eu recomendo esse disco aqui, legal? A Margaret Young foi fundamental para o sucesso dos meninos. Eles começaram em 1973. O cantor era o Bon Scott. Ele faleceu em 1980 e foi substituído pelo Brian Johnson. Isso todo mundo já sabe também. E nesse mesmo ano, com o Brian Johnson, eles gravaram o seu clássico álbum Back in Black. Vamos ver ele aqui. É um dos melhores e mais marcantes álbuns do AC/DC, que está na ativa até hoje, hein? Apesar do falecimento do irmão Malcolm Young em 2017. Infelizmente ele faleceu, mas a banda continua aí. Vamos ver a capa do Back in Black aqui, vamos ver. Aqui a capa do disco Back in Black, o clássico do AC/DC. Pois é, o Back in Black foi um dos grandes clássicos de 1980 do AC/DC. A irmã chamava-se Margaret Young e ela era costureira, ela tinha uma máquina de costura em casa. E o Angus, no início, começou usando ali algumas fantasias de super-heróis, tipo Batman, tipo Superman. Mas a Margaret olhou para um uniforme dele, um uniforme do colégio dele, que ele ensaiava, ele costumava chegar do colégio, o colegial na época, né? E como esse aqui que eu estou trajando agora. E ela falou, por que então não se apresentar com esses trajes? Então ela foi lá, deu uma garibada no uniforme escolar dele, e aquilo ali virou um clássico. A partir dali, uma marca registrada do AC/DC. Outro ponto importantíssimo que a Margaret é que ajudou os irmãos Young a galgarem o super sucesso mundial. O nome, pois é, alguns dizem que foi na máquina de costura que havia que é o correspondente ao nosso corrente contínua, corrente alternada, né? A frase que indica a corrente elétrica, em inglês AC/DC, que tinha ali na máquina de costura, na tomada da máquina de costura da Margaret Young. Alguns dizem que foi no aspirador de pó, também na casa deles, que ela viu aquilo ali. Mas ela que sugeriu, de qualquer forma, o nome, independente de ser um ou outro, ela é que sugeriu. E eles falaram, tudo a ver com a energia, com a eletricidade do rock and roll. Vamos ver uma foto dela aqui com um dos irmãos Young. É a Margaret Young com um dos irmãos Young,
Vamos ver a foto? Vamos ver a foto dela com ele aqui, vamos ver, vamos ver. Aí a Margaret Young, ao lado do irmão, o Malcolm Young. E eles fazem os melhores riffs, na minha opinião, os melhores riffs de guitarra do hard rock e do rock and roll de todos os tempos. É incrível, qualquer disco que você pegue, seja numa fase alta, seja numa fase baixa, a guitarra dos irmãos Young é incrível, é sensacional. Quem gosta de rock and roll não tem como não gostar do AC/DC. E, além disso tudo que eu falei, eles participaram do primeiro Rock in Rio, pois é, em 1985, aqui no Brasil, um festival que abriu as portas do rock internacional e das bandas nacionais também, como Paralamas do Sucesso, Barão Vermelho, Kid de Abelha, que participou também. Foi incrível e eles estiveram aqui. E no Rock in Rio, que vai ocorrer em 2024, que seria o Rock in Rio de 40 anos, eles estão falando que 40 anos, na verdade são 39, mas está valendo 40 anos também para comemorar, né? Uma data mais, um número mais marcante, 40 anos, ok, beleza, tá valendo. O AC/DC é uma das bandas cotadas para participar do festival, então, para comemoração dos 40 anos do Rock in Rio. O primeiro foi lá em 1985, vamos torcer para eles estarem aqui no Rio de Janeiro, no Rock in Rio, porque o AC/DC continua sendo uma das melhores bandas de hard rock pra gente ver, principalmente ao vivo, legal? Deixa eu ir agora pro meu ensaio que ninguém é de ferro. Viva o rock and roll!